E aí, lindos, voltei. Gente, vão ter várias aulas da petição inicial, porque vocês estão vendo que é longa. Por quê? Porque eu coloquei todos os argumentos possíveis para a gente ter cada vez mais chance de ganhar esse tipo de processo, tá? Então, eu vou cortando, como vocês estão vendo, eu estou cortando as aulas para não ficar muito longo, muito cansativo para vocês, tá? Vamos lá, compartilhar nossa tela. Gente, chegamos na parte do mérito e estamos na página 9. Tem 31. Vai dar certo, confia. Ó, do mérito, vamos lá. Da responsabilidade das instituições financeiras, tá? Fornecedores. Gente, tudo que eu coloco aqui de palavra é estratégia, tá? Instituições financeiras são fornecedores, tá? Por quê? Porque eu vou colocar artigos que remetem aos fornecedores. Então, eu já estou jogando para o juiz. Ó, juiz, fornecedor, instituição financeira é um fornecedor. Então, até porque aqui, ó, não é nesse, mas nos próximos artigos do Código de Defesa do Consumidor, eles falam muito de fornecedor, fornecedor, fornecedor. E às vezes o juiz pode confundir, tá? Mas será que o banco é fornecedor? Então, no título do mérito aqui da responsabilidade, eu já coloco, juiz, não esquece, tá? Instituição financeira é fornecedor, tá? Da responsabilidade pela segurança do consumidor nas transações. Ponto. Responsabilidade solidária. Artigo 7º, parágrafo único do CDC. Eu estou começando o mérito aqui, gente, com o Código de Defesa do Consumidor, tá? Aduz o artigo 7º, parágrafo único do CDC. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, isso aqui é praticamente não precisa falar nada, né? Tendo mais de um autor à ofensa. Quem são os autores da ofensa? O banco pagador e os bancos recebedores. Mais de um autor à ofensa. Todos eles vão responder de forma solidária, ou seja, o banco pagador é tão responsável quanto o banco recebedor 1, banco recebedor 2, banco recebedor 3, tá? Todos são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos. Pois bem, muito embora a consumidora não tenha... Aqui, ó, gente, esse parágrafo ele é importante, tá? Por quê? Por que que pode acontecer? O fornecedor, ele normalmente está diretamente ligado ao consumidor. Então, quem seria, em tese, o fornecedor da autora aqui nesse nosso processo? O Nubank. Por quê? Porque o Nubank é o banco pagador, é o banco dela, é o banco da vítima, é o banco da autora. Então, quem tem ligação direta com a autora? O banco pagador. Mas, como eu quero responsabilizar também os bancos recebedores, eu preciso explicar isso aqui para o juiz. Porque ele pode pensar exatamente isso, tá? Mas na relação de consumo, o fornecedor é quem está em vínculo com o consumidor, né? Ah, eu compro um, uma lasanha no mercado X e ela está estragada. Eu vou processar o mercado Y por quê? Se ele não tem vínculo comigo, eu não comprei no mercado Y, eu comprei no mercado X. Então, eu preciso provar que o mercado Y também é responsável aqui. Como? Né? Colocando o nosso exemplo, eu tenho que provar que os bancos recebedores, mesmo não tendo vínculo direto com a autora, eles têm um vínculo indireto. E eu vou mostrar agora, tá? Logo no início, eu já ponho esse bagulho aqui. Muito embora a consumidora não tenha vínculo direto com os bancos recebedores, ainda assim possui uma relação consumerista com todos. Por quê? Porque como a transação dos valores da autora se deram para uma conta dos golpistas e os golpistas possuem conta nos bancos Inter, BMG e Recarga Pay, que são os bancos recebedores, a partir daí os bancos, os referidos bancos, né, os bancos recebedores, passaram a ser considerados fornecedores da autora também, pois esta criou uma relação com os golpistas, né, através do golpe, eu, consequentemente, né, transferi para o cara e foi um golpe, e o cara tem conta no banco recebedor, então é meio uma cadeia, entendeu? Ó, vítima, fiz uma transferência para o golpista, e o golpista tem conta num banco que eu não tenho, tá vendo que é uma cadeia? Eu, relação golpista, golpista, relação com banco recebedor comigo. Então, através do golpista, eu consegui fazer com que o banco recebedor virasse o meu fornecedor, né? Consegui estreitar essa relação. Então vamos lá. Pois essa criou uma relação com o golpista, a relação essa que foi transferida também para os bancos recebedores e autora, ocasionando uma relação de consumo indireta, porém existente. De fato, é uma relação de consumo indireta, mas ela existe. Por quê? Porque eu fiz transferência para o golpista tem conta no banco recebedor, indiretamente, o banco recebedor acaba sendo meu fornecedor também, tá? É uma relação de consumo indireta,
mas ela existe. Gente, isso aqui ficou claro? Se isso aqui não ficou claro para você, me chama no suporte, tá? Pelo grupo ou pelo meu número ali do WhatsApp e me pergunta, porque isso aqui tem que ter ficado claro para vocês, tá? É importante que vocês entendam, muito embora esse parágrafo é bem explicado, eu quero que vocês entendam o porquê dessa relação de consumo, tá? Então vamos lá. Logo, indiretamente, a consumidora tem relação com os bancos recebedores, devendo ter a equiparação da relação de consumo. Lá nos pedidos, a gente vai pedir a equiparação da relação de consumo. Por quê? Porque, gente, a relação de consumo. Opa! A inversão do ônus da prova, que é a relação de consumo, ela vale para consumidor, né, que tem relação com fornecedor. Então, quem que em tese, aqui, se isso não fosse explicado, se isso não fosse pedido a equiparação de consumo, quem seriam os únicos que deveriam ser ampliados pela inversão do ônus da prova? O Nubank. Porque o Nubank tem relação aqui nesse nosso caso, relação direta com a vítima. A vítima tinha conta no Nubank e aconteceu o golpe. Então, quem tem que inverter o ônus da prova para comprovar que foi culpa exclusiva da vítima ou de terceiro? O Nubank. Só que como eu também quero responsabilizar os bancos recebedores, e eu explico aqui em cima, né, o porquê que os bancos recebedores também devem ser considerados fornecedores da autora, eu quero, então, uma equiparação da relação de consumo do Nubank e dos bancos recebedores. Então, eu quero que todos os bancos tenham a inversão do ônus da prova. Eu quero que todos eles comprovem que a culpa foi exclusiva da minha cliente. Porque se eles não comprovarem, eles vão ser responsáveis, tá? Então, importante pedir a equiparação da relação de consumo dos bancos recebedores também. Dessa forma, pelo fato de os bancos recebedores não terem sido cautelosos na abertura das contas, gente, agora o bagulho vai ficar louco, porque agora que começa o negócio, tá? Então, como os bancos recebedores não foram cautelosos na abertura da conta, né? Que conta que foi usada para aplicar golpe, não fizeram o MED, conclui-se que foram omissos e possuem responsabilidade solidária. Parágrafo curto, mas que diz muita coisa. A relação jurídica é sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, como no caso em estudo, deve ser primada pela segurança do consumidor. Aqui eu explico algumas questões da política nacional, tá, da relação de consumo, alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor que eu quero que vocês leiam, que inclusive eu coloco aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, que o fornecedor de serviço, que agora vai começar a surgir a palavra fornecedor, por isso que aqui em cima eu coloco fornecedor, como as instituições financeiras, perdão, gente, como instituição financeira. Então, ó, no artigo 14, que eu coloco aqui, ó, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Prestação de serviço ruim é culpa dos fornecedores. Eu vou colocar esse artigo mais para frente para vocês, mas aqui eu dei uma prévia para o juiz, tá? Coloquei de serviço defeituoso, que não fornece a segurança que o consumidor espera, né? Qual que é a segurança? Bloqueio dos valores, não deixar a fraude acontecer. Então, é um serviço defeituoso quando não oferece a segurança. Então, mais um fundamento aqui que os bancos devem responder como fornecedor, tá? Deve responder independentemente da existência de culpa. Muito embora, durante toda a petição, a gente prove a culpa dos bancos. Do mesmo modo, o Conselho Monetário Nacional fixa que as instituições financeiras deverão, na contratação da operação, na prestação de serviço, assegurar ao consumidor a integridade, confiabilidade e a segurança e a legitimidade nas operações. Gente, aqui eu só vou falando, vai, juiz, vai pegando, você tá entendendo o que eu tô falando? Então, é isso. Ou seja, pelo fato de as instituições financeiras não oferecerem a segurança devida à consumidora, agiram de forma omissa, causando danos materiais à consumidora, aqui até repetir, poderia ter colocado outra coisa, autora, requerente, enfim, possibilitando a abertura das contas com o intuito de praticar golpe. Gente, deixa isso aqui mais que sublinhado, tá? Por quê? Os bancos recebedores, eles possibilitaram a abertura das contas fraudulentas, tá? E essas contas, elas começaram a ser utilizadas para praticar golpe, tá? Então, os bancos recebedores se tornam responsáveis de forma solidária com os prejuízos suportados pela autora. Se eu faço uma transferência para alguém e essa pessoa tem uma conta no banco X, e esse banco simplesmente me libera sem comprovante de documento, sem selfie, sem algum documento ali, foto do documento, comprovante de residência,
ele não tem segurança nenhuma na abertura dessa conta. Então, ele possibilitou, sim, a abertura dessa conta com o intuito de praticar golpe. Então, se você, banco, possibilitou que essa conta fosse aberta e isso me causou um dano porque eu sofri um golpe, você vai ter que me indenizar. Porque a conta só foi aberta para aplicar golpe porque você deixou. Então, meu filho, se vira. E agora começa o bagulho a ficar louco mais ainda. A inobservância deste direito e dever de segurança do consumidor impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor. Aqui, ó, de novo a palavra fornecedor. E no caso das instituições financeiras, a questão já é sedimentada. Gente, o enunciado 479 do STJ, ele é muito importante, mas ele não é mais importante do que os outros que a gente vai colocar aqui, tá? Mas ele é muito importante. Por quê? Olha o que ele fala. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados. Gente, isso aqui. Fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias. Cara, eu tô falando o seguinte, fortuito interno. Qualquer desgraça que acontecer aí dentro, a culpa não é do consumidor, a culpa é sua, banco. Quer ser banco? Quer meter o louco com o banco? Então, responde pelas coisas que acontecem aí dentro. Então, você, banco, vai responder pelos danos gerados por fortuito interno. O que é fortuito interno? Qualquer coisa que aconteça dentro do banco relativa à fraude, a golpe, né? E delitos praticados por terceiro. Roubo, por exemplo, furto, qualquer coisa que aconteça dentro do seu banco, quem que é responsável? Eu que não sou, né? É você, banco. Não quer ser banco? Ah, eu quero ser banco. Eu quero ter um monte de cliente, eu quero ter um monte de conta, eu quero ter um monte de grana ali entrando na minha conta. Quer ser banco? Parabéns. Então você vai responder pelas fraudes dos seus consumidores. Vocês entendem que esse enunciado do STJ, ele é muito tranquilo de ser compreendido? Ele é muito didático, né? Então, ponto. Os bancos vão responder de forma objetiva pelos danos causados referentes à fraude. Aconteceu uma fraude? Não aconteceu. Estou provando que aconteceu. Então, banco, sinto muito. Você vai ter que se responsabilizar, beleza? Vamos lá. Isso aqui, gente, eu quero que vocês leiam com atenção depois, senão vai ficar muito grande se a gente ler parágrafo por parágrafo, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Tal enunciado do STJ é claro em afirmar que os delitos praticados por terceiros, quem são terceiros nesse caso? Os golpistas, gente. Gente, tem que deixar desenhado para o juiz, tá? Acredite. Praticados por terceiros são de responsabilidade dos bancos, pois é considerado um fortuito interno. Então, eu praticamente copiei e colei o que está escrito na súmula, né? Esse enunciado acaba obrigando os bancos a terem mais segurança na hora de abrir contas bancárias, impossibilitando a abertura deliberada de contas com o intuito de praticar golpe, como foi o caso né, dos autores. Da autora aqui, né? Deveria ser. Opa. Da autora, tá? Então, esse enunciado que o banco deveria seguir, né? Ele obriga os bancos a terem mais segurança na hora de abrir conta. Pô, banco, se você tem mais segurança na hora de abrir conta, fica cada vez mais difícil que contas sejam abertas para praticar golpe. Concorda comigo? É uma coisa que até. Como que eu vou explicar um negócio desse, né? Porque, meu, é muito simples. Então, o banco, se você tiver um pouquinho mais de segurança da abertura dessas contas, cada vez menos você vai ser responsabilizado pelos fortuitos internos e pelas fraudes que acontecem no seu banco. Ocorre que essa não foi a postura adotada pelos bancos recebedores. Na presente demanda, o Banco Inter e o MG Recarga Pay possibilitaram a abertura de contas fraudulentas com o intuito de praticar golpe. Mais uma vez estou falando isso, estou frisando para o juiz. Juiz, eles deixaram essa conta acontecer, tá? Essa conta ser aberta, eles deixaram. Ou seja, possibilitaram então que tais contas fossem usadas de má fé por golpistas que praticaram um golpe na autora, retirando todas suas economias e impossibilitando de arcar até mesmo com as custas desse processo. Tá vendo o que eu tô falando? Meu, minha cliente tá fodida. Tá sem economia, não consegue pagar nem o processo. E a culpa é de quem? Do banco recebedor, que possibilitou de forma deliberada a abertura de conta com o intuito de praticar golpe. Porque se ele não tivesse possibilitado de forma deliberada a abertura dessas contas, minha autora não estaria aqui dessa forma, desesperada, sem um puto, se o banco fizesse o papel de banco. Em se tratando de transações bancárias via Pix, o Banco Central do Brasil fixou, ó, mais uma vez, gente, cada parágrafo que eu trago é um argumento e é uma legislação, né, que eu trago aqui fundamentando tudo que eu tô falando. Eu tô falando que é responsabilidade dos bancos e eu tô provando que de fato é, tá?
O Banco Central fixou na resolução 1 de agosto, na resolução número 1, né, de 12 de agosto de 2020, um dever expresso das instituições financeiras promoverem medidas de segurança. Qual medida de segurança que o banco deve promover? Bloqueio cautelar dos valores, para se evitar a prática de fraude e outros crimes nesse meio de pagamento, né? Que meio de pagamento? O Pix. Explica-se. A autorização da transação do sistema Pix somente deve ser dada pela instituição financeira depois que ela, entre outras providências, realizar as devidas verificações de segurança, conforme, ó, mais artigo, que artigo, juiz? Quer que eu prove o que eu tô falando? Tá aqui bem, ó. Tá aqui, ó, tá aqui embaixo os artigos, ó, artigo 38, 38A, 39. Então, os artigos que eu tô colocando aqui, ó, lá embaixo. Aqui eu coloco o artigo 36 também, inclusive. Dentro do que o Banco Central chama de motor antifraude. Falamos do motor antifraude, inclusive na minha Masterclass. Deixa eu pôr isso aqui para baixo. Não, deixa assim mesmo. Uma transação no âmbito do Pix é considerada autorizada para fins de iniciação quando o participante prestador do serviço de pagamento, quem é o prestador de serviço de pagamento? O banco. Após realizar as devidas verificações de segurança, identifica a existência de saldo suficiente na conta, tá? Então, ó, o Pix só pode ser autorizado depois de realizar as verificações de segurança. E como que o banco vai verificar a segurança daquela transação se eu faço Pix totalmente atípico, né, do que eu estou acostumada a fazer e transfere na mesma hora? Que verificação de segurança que você fez, banco? Você tem que bloquear esse valor aqui, ó. Bloquear cautelarmente esse valor diante do motor antifraude, analisar, ver se não se trata de uma fraude, né? Entrar em contato com o correntista, falar com ele, blá, 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 blá. E só depois dessas verificações de segurança, você deveria ter transferido os valores. Por que que você não fez isso? Por que que você não fez essa verificação de segurança? Pois é, também queria saber. Para melhor verificar a situação de suspeita de fraude, a parte demandada pode ampliar o prazo, tá? Isso aqui é só um detalhe, tá? Não só isso, a normativa citada impõe expressamente que aos bancos o dever de rejeitar o pagamento. Então, além dele pegar esse valor, bloquear para analisar, né, se tem fraude ou não, ele tem que rejeitar esse pagamento. Não vai pagar, não. Não vai pagar, não. Por que tem que rejeitar? Quando houver situações de fundada suspeita de fraude. Aonde está escrito isso? Aqui os artigos, ó, juiz. Opa, coisa boa. Tá aqui, ó. Tudo aqui os artigos que eu tô falando. Ao invés de eu colocar no corpo do texto, eu coloco aqui, ó, rodapé. Até para não ficar muita informação, porque daí o juiz perde o fio da meada, né? Então, de um parágrafo para o outro, é uma linha, né? Eles estão amarrados ali. Então, ao invés de colocar tudo no corpo do texto, eu coloco aqui, ó, juiz. Não só bloquear os valores, como rejeitar o pagamento quando houver situação de fundada suspeita de fraude, tá? Ou seja, a operação não poderá ser concluída e o dinheiro não será liberado para o destinatário indicado na transação. Quer mais, gente? Quer? Estamos na página 12 só. Tem muita coisa para falar ainda. Mas só aí você consegue entender o tanto de coisa que o banco deveria fazer que ele não faz, gente. Por isso que ele é responsável. Tá entendendo? Por isso que ele tem que ser responsável. Porque, ó, o próprio Bacen fala um monte de coisa que o banco tem que fazer, gente, e o cara não faz. Puta que pariu. O banco quer ser banco, e nem o Bacen ele respeita. Ô, palhaçada também. Isso é palhaçada. Uma água aqui. Não é fácil. Não é fácil. Inclusive, vamos lá. Inclusive, os bancos deverão realizar o chamado bloqueio cautelar dos valores quando vislumbrar fraude. Então, aqui eu dou uma frisada, né, do que a gente acabou de falar. Opa, pera. Dos valores quando vislumbram fraude, a qual é aferível a partir do segundo, dos seguintes elementos fixados no artigo 39, que a gente já falou. Quais são? O que está na notificação. Olha o que o banco deveria te falar que ele não te fala. Exatamente o que está na notificação extrajudicial.
No caso presente, tem-se que as partes demandadas agiram de modo completamente, ó as palavras, completamente negligente com a situação, porque não adotaram nenhuma medida preventiva para evitar a fraude praticada em desfavor da autora. Tudo isso aqui que eu falei, gente, ó, não rejeitou o pagamento, não bloqueou o pagamento por meio do motor antifraude para análise, tudo isso que o banco não fez, ele foi o quê? Negligente. O que significa negligente? Quando você deveria fazer alguma coisa que você não fez. Então, o banco foi negligente porque não adotou nenhuma medida preventiva. O que ele deveria fazer, ele não fez. Porra, se o banco deveria fazer e não fez, ele é negligente. E se ele é negligente, ele me causa dano. E o artigo 189 e 927 do Código Civil fala que quem causar dano a outro tem que indenizar, tem que reparar. Então, se você foi negligente e me causou dano, você vai ter que me reparar, você vai ter que me ressarcir, você vai ter que me indenizar. Eu até vou falar disso aqui depois, com certeza. De outro lado, essas instituições financeiras têm um dever legal de promover a devida segurança do consumidor na prestação dos seus serviços bancários, à luz do que determina o Código de Defesa do Consumidor e a súmula, que a gente já falou ali em cima, além da resolução do Conselho Nacional Monetário, aqui o número, que dispõe sobre os procedimentos e controles para preservação de fraude nas prestações de serviço de pagamento a serem adotadas pelas instituições financeiras. Gente, para mim é tão claro que os bancos são responsáveis. Olha o tanto de coisa que a gente está falando. Código de Defesa do Consumidor, súmula do STJ, gente. STJ não é pouca bosta, não. Não é um Tribunal de Justiça, é um STJ da vida. Conselho Nacional Monetário. Gente, tanta coisa que a gente está falando aqui, o banco vai ser responsável ou não? Pô, não tá satisfeito? Vamos mais. Vamos mais. Aqui tem coisa pra caramba aqui. Conquanto trago ainda o enunciado, agora eu coloco um Tribunal de Justiça, né? O enunciado 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo, na qual o seu texto diz: gente, esse enunciado, eu acho ele muito importante, eu gosto muito dele. Muito embora ele seja só de São Paulo, ele é muito importante e serve para qualquer outro processo de qualquer outra região, tá? Na utilização do Pix, havendo prática de delito ou fraude por terceiro, em caso fortuito, ó, de novo, fortuito interno aqui, o banco responde pelas indenizações por dano material. O que é indenização por dano material nesse caso? O valor do golpe. E danos morais, quando evidenciada a falha na prestação de serviço e segurança, né? Bem como desrespeito ao perfil de correntista. Vamos grifar isso aqui, gente. Desrespeito ao perfil de correntista aplicáveis às súmulas 297 e 479, que a gente já falou. 479 a gente já falou. Bem como a tese relativa ao tema repetitivo. Gente, olha quanta coisa eu trago aqui. Eu trago um monte de artigo aqui para vocês, um monte de súmula. Tema repetitivo do STJ, Conselho Nacional Monetário, Código de Defesa do Consumidor, resolução do Bacen, um monte de coisa a gente traz aqui para comprovar a responsabilidade dos bancos. Enunciado do TJSP, né? Olha aqui. Desrespeito ao perfil do correntista. A instituição financeira responde pelas indenizações e o desrespeito do perfil do correntista. Já falamos o que significa desrespeito do perfil de correntista. Transação atípica, gente. Eu tenho um tipo de transação. Se eu faço uma transação atípica e o banco não bloqueia esses valores, ele está desrespeitando o meu perfil de correntista, tá? Assim, cabe destacar que, no enunciado aprovado, qual enunciado? Esse aqui, foi firmado o entendimento de que o banco é responsável pelo desrespeito ao perfil de movimentação bancária do cliente, ou seja, desrespeito ao perfil do correntista, ou seja, será considerado falha do banco o não bloqueio das transações que fogem ao padrão do perfil do cliente. O que torna mais difícil o afastamento da responsabilidade da instituição financeira, tal, 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 tal. Dessa forma, a responsabilidade do banco deve ser reconhecida. Vamos mais? Vamos um pouquinho? A partir das diretrizes legais retromencionadas, ou seja, juiz, a partir de tudo isso que eu falei para tu, é de se concluir que as partes demandadas têm elementos suficientes para verificar que as transações direcionadas para as chaves Pix mencionadas nos tópicos dos fatos eram fruto de uma fraude. Então, gente, os bancos, eles tinham elementos suficientes para analisar e verificar que se tratava de uma fraude. Por que, então, que eles concluíram a transação? Boa pergunta.
Isso porque a parte consumidora não tem o costume, aqui eu vou falar agora, a gente vai entrar na questão da transação atípica, tá? Ó, porque a parte consumidora não tem o costume de realizar Pix ou outra transferência eletrônica com valores próximos aos que foram realizados no caso concreto. Quais foram? A minha cliente não faz Pix de R$ 6.800, não faz de 10 mil, não faz de 24, de 22 mil, muito menos de 25 mil. Minha cliente fez um Pix de R$ 25.000, um Pix de 22 mil reais. Sendo que, em verdade, o valor médio que realiza é de R$ 15, gente. De 15 a R$ 1.000, conforme os extratos bancários. Então, eu estou provando o perfil do consumidor e que o banco desrespeitou o perfil da minha cliente. Por quê? Porque ela realiza transação média de 15 a R$ 1.000. Tá nos extratos bancários dela que eu juntei. Quando nos extratos bancários dela, nos últimos 3 meses, tem um Pix de 6 mil, do nada. Um Pix de 10 mil, de 22 mil. Então, quando o banco não bloqueia essas transações aqui, ó, ele foi o quê? Ele foi omisso, ele foi negligente. Ele deveria ter bloqueado. Por quê? Porque se a minha cliente tem o costume de fazer Pix entre 15 e R$ 1.000, quando ela faz um Pix de 6 mil para cima, não é fora do padrão dela? Não é atípico esse valor? Não está indo contra o padrão do perfil do cliente? Não tá, gente? Porra, lógico que tá. Então o banco deveria sim ter bloqueado esses valores. Ele deveria ter ativado o motor antifraude. Cadê? Ativado os motores antifraudes. Gente, se isso não é fundado a suspeita de fraude, eu não sei o que que é. Se eu faço Pix de R$ 15, do nada eu faço um de 25 mil? Porra, não é transação atípica? Não é fundada a suspeita de fraude? Bloqueia esse valor, minha filha. Bloqueia. Vê o que está rolando, vê o que está acontecendo. Se de fato não for fraude, libera o valor. Mas e se for? E se for? Não está indicando? Não está uma fundada a suspeita de fraude aqui? Claro que tá, gente. Pelo amor de Deus. Ó, então vamos lá. Vale destacar que o único valor superior a essa quantia, né, no caso da minha cliente, que ela fez lá, isso aqui não vem ao caso, tá? Porque uma situação totalmente isolada. Coloco uma questão de motor antifraude aqui, do Banco Central do Brasil. Ó, e aí eu continuo. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Gente, a aula já tá imensa. Vou continuar a partir daqui na próxima aula, tá? Daqui a pouco eu volto para falar com vocês de novo.